e o que é que você enxerga no cliente de alto padrão de hoje? Primeiro que alto padrão é uma palavra que está muito machucada, né? Por que o luxo não é a gente reforçar o que a gente tem de melhor? E como que vocês hoje trazem isso junto com a pluralidade da cultura brasileira? A elegância do inevitável. Para mim, essa é outra maneira de dizer menos é mais. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio número 8 do Fala Quem Faz, o podcast da agência Modernist Digital Brand. Nesse episódio, eu falei sobre arquitetura, tendências do setor, o perfil do novo cliente de arquitetura de alto padrão. No momento mais descontraído, falamos sobre o que é coisa de rico, aproveitando aí o livro tão famoso do Michel Conforado. E eu conversei com o Lucas Novaes, o sócio da Novaes Arquitetura, um proeminente, criativo, expressivo escritório de arquitetura do Ceará e um dos melhores do Brasil. Meu nome é Giuseppe Lira, host desse programa, e eu sugiro que você entre na conversa. Fala Quem Faz, episódio 8. Chegamos sim no episódio 8, persistimos, lutamos, estamos aqui. E valeu a pena esperar, né? A luta é grande, editamos o produto aqui na agência, como você já sabe, entre uma pauta e outra. E o convidado de hoje é Lucas Novaes. Bem-vindo, Lucas. Tudo bom, José? Vamos bater um papo sobre arquitetura, sobre coisa de rico, projetos alto padrão e outras coisas mais. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho da trajetória da Novaes Arquitetura. Anteriormente se chamava Marcos Novaes Arquitetura. Recentemente passou por um rebranding e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Claro, primeiro é um prazer estar aqui, viu, Giuseppe? É muito bom trocar ideia, ainda mais da maneira mais informal, que também é meu estilo, e eu gosto muito de falar da nossa história e das nossas dores também, né? Nem tudo é floreio. A Novaes é uma empresa de muito tempo, né? Uma empresa de 34 anos, próximo ano a gente está fazendo 35, uma data redonda importante. Devemos fazer algumas coisas aí nesse ano para celebrar. E é uma empresa familiar, né? Então já sou na segunda geração. Meu pai fundou o escritório lá em 92, exatamente. E eu ali no meio do caminho, nos últimos 16 anos, faço parte dessa história. Por isso que, pelo modo que foi, né? Pela fundação dele, como arquiteto e etc., geralmente os escritórios de arquitetura eram meio entendidos como um ateliê muito personificado em quem fundou. Por isso que o nome da maioria dos escritórios vem com o nome da pessoa que fundou, né? Então, por muito tempo foi o nome Marcos Novaes Arquitetura, talvez no começo, inclusive, Marcos Novaes, né? E com o tempo, com a evolução, foi agregando muita gente no escritório. Então, nos últimos 16 anos eu estou lá, desde estagiário, passando por trainee, por milhares de coisas, até virar sócio aí nos últimos 10 anos, possivelmente. E nesse intervalo, a gente inclusive teve um meio do caminho, né? A gente foi muito para o MN Arquitetura. Quando a gente começou a estruturar, a gente achou que era necessário ter uma denominação um pouquinho mais corporativa. Então a Marcos Novaes Arquitetura já não cabia exatamente na demanda que a gente tinha com o mercado, com a minha presença já à frente do escritório também, né, junto com meu pai, e aí ficou MN. Então até hoje, quando as pessoas... porque essa mudança do nome para Novaes é recente, né? Até hoje, quando erram o nome ou imaginam o nome, imaginam muito mais MN, inclusive. Não, lá na MN. E aí, nesses 2 últimos anos, como você lembrou, a gente fez um rebranding, talvez o mais importante da nossa história, que simboliza muito o momento que a gente está vivendo hoje e que sintetiza o que a gente tem em comum, né? Que não é apenas o sobrenome, né? Novaes, mas também uma nova fase, a nossa paixão comum pela arquitetura, pelo nosso negócio. E esse momento veio bem a calhar e a gente tem planos diversos a partir desse entendimento, desse rebrand que a gente fez aí há mais ou menos 2 anos. Legal. Rebranding esse, pessoal, que foi feito por um parceiro, inclusive, aqui da agência, que é o Rodrigo Meirelles, da Cluster Design. Então, Lucas, houve um momento de transição, né? Isso que eu ia perguntar, porque é realmente uma decisão muito importante, que tem que ser muito calculada
quando você já tem uma marca que tem uma tradição, que já tem um peso, né, e que vocês ali internamente né, começaram a perceber que precisavam de um novo marco, digamos assim, né, e que esse marco se traduziu nessa transição de marca, né? Então, assim, você já me respondeu que teve um período transitório, digamos assim, né? Isso facilitou, de alguma forma, essa decisão? Foi algo que foi calculado? Não, primeiro vamos fazer uma transição para depois realmente fazer esse ponto de virada para a Novaes Arquitetura. E já emendando, cara, qual que é o principal ponto hoje, né, da nova Novaes em relação às origens do escritório? Qual a principal diferença hoje? Se é que existe alguma, além da ampliação, claro, de tipologias, enfim. Sim. Primeiro que essa questão da transição foi uma coisa super orgânica. Isso foi muito antes de qualquer decisão mais estratégica para a mudança da Novaes. Então a MN surgiu sim como uma estratégia, esse apelido, né? Porque não foi uma coisa formalizada, a gente não criou outra logo nem nada, mas foi uma maneira como a gente conseguiu dar nome ao nosso momento naquela fase, nessa fase nos últimos 10 anos. Só que aí é uma história até curiosa com relação ao nome Novaes e como ele surgiu, porque tem muito a ver com esse processo de rebranding, né? Que eu costumo apelidar como uma espécie de terapia corporativa, que a gente passou ali com o Rodrigo, né, que é um cara genial. Ele fez uma terapia com a gente, porque primeiro que a empresa é familiar, então não tem como não tem como envolver pessoal. Segundo, que a gente precisava sintetizar um legado, uma história construída e traçada, uma história mais recente minha e o que a gente pensava para o futuro. E aí a parte interessante é que o rebranding, ele estava todo pronto, o brand book e tal, mas o nome não tinha mudado. O nome era Marcos Novaes Arquitetura. E aí, sabe aquele negócio que todo mundo ficou assim, poxa, todo o discurso aqui está para a união das valências dos sócios, a união da gente como um time, né? Nosso time é robusto e estava em pleno crescimento naquele momento, todo o escopo de um grande escritório e tal, e no final encerrava, né, com Marcos Novaes Arquitetura. Até o dia que a gente olhou, gente, foi a coisa mais orgânica e natural possível. Gente, esse encerramento não está batendo com as outras 80 páginas do Brand Book. Então a gente entrou nesse ponto, naturalmente não é simples, né? Porque é um nome de 30 e poucos anos. E aí veio essa coisa, então foi tudo muito orgânico. Aí a gente, cara, tem que ser Novaes Arquitetura, é o que tem em comum, e foi durante o processo de rebranding. Não foi, eu não, por exemplo, não fechei com o Rodrigo o naming, né? Eu fechei com o branding. Bom, e assim, tem muita coisa comum e naturalmente tem muita coisa de diferente, né? Assim, acho que até as coisas diferentes a gente já deu uma passada por aqui, que é muito a perspectiva de potencial e amplitude da atuação do escritório através desse conjunto de mudanças, né? Que naturalmente o brand é só o que as pessoas veem, né? Só a parte externa, a casca. Mas internamente, estruturação, gestão, tudo que a gente trabalhou para poder chegar nesse momento, é como se a gente quisesse ali preparar nossa infraestrutura, as pessoas e tudo, para levar o que a gente acredita de arquitetura para mais escalas, para mais pessoas, para mais clientes. A gente sabia que tinha esse potencial, mas até então, né, a gente tinha uma limitação de gestão mesmo. Uma limitação de atuação e tem mais, assim, a arquitetura tem essa questão da criatividade também, do processo criativo, que muitas vezes é o teto de atuação, o teto produtivo da atuação de qualquer escritório. Porque na hora que, se você tem uma centralidade, digamos, nos sócios para criar, que é o que acontece na grande maioria dos escritórios da gente, de arquitetura aqui de Fortaleza, você concorda que você só tem poucas horas para atuar nesse sentido. Então, se você não tem uma metodologia, se você não tem time, você acaba ficando limitado nessa capacidade de quem vai criar ter ali horas dedicadas a isso. Então, acho que talvez foi o grande diferencial desse momento, aumentar a nossa capacidade de levar o que a gente acredita como boa arquitetura. Legal, é bacana, Lucas, tu comentar esse momento, né? Tudo que, né, canalizou para o nome, enfim, para a nova marca.
porque é muito importante para quem está vendo, ouvindo a gente, que entenda o seguinte: branding não é só sobre a marquinha que está no cartão de visitas ou que está na fachada, né? Eu acho que branding na verdade, assim, é um diagnóstico, uma metodologia que tem a ver com uma gestão do negócio também, que, conforme você falou, né, é quase uma terapia corporativa que vai ali juntando alguns fragmentos e tentando construir uma narrativa lógica, uma narrativa bem embalada de comunicação, né? Então, branding tem muito a ver com transformação de negócios também, para além de trazer todo um território verbal, visual, para deixar a marca também competitiva do ponto de vista de design, de texto, e para que ela, né, se sobressaia perante os concorrentes, né? Cara, então ficou bem claro assim que essa... E só um pontinho rapidinho que eu esqueci de dar um crédito importante, foi o Rodrigo com o André Miyazaki, que é um gênio da direção de arte, um cara que eu já conhecia de outros carnavais, mas assim, o André, hoje o Rodrigo ele trabalha com parceiros, então assim, deu a sorte dele, trouxe um amigo para vocês verem aqui, para estar junto comigo aqui com o trabalho. Quando eu vi, era o André, que é um cara André genial. Miyazaki, que eu conheço também, é um amigo bacana. Cara, só para a gente fechar esse primeiro bloco sobre a Novaes, a origem, vamos falar Marcos Novaes, mas cara, quem para quem não conhece ainda, Marcos Novaes, né? Estamos aqui em Fortaleza, mas esse produto ele vai para o YouTube e pessoas do mundo inteiro estão ali assistindo fervorosamente, né? Então, diz aí, cara, quem é o Marcos Novaes? Paz de uma palavra, meu pai. Bom, é meu pai, meu sócio, é um cara, de novo, que veio de uma... Né, a origem da nossa família no interior, lá no Cariri, lá em Jardim. Meu pai possivelmente, ele fala isso, não sei se tem dado científico que comprova, mas eu acredito que sim. Ele foi o primeiro arquiteto da cidade dele, então não se sabia nem que era arquitetura. Inclusive ele prestou para engenharia, porque era o que era aceitável fazer. Ele foi conhecer o que era arquitetura durante o curso de engenharia, até entender que ele se encaixava muito mais ali, pertinho de se formar em engenharia. Ele foi lá e foi trilhar o mundo dele na arquitetura, né? E foi ali que ele realmente aflorou tudo aquilo que ele tem como dom. Eu costumo dizer que meu pai é um artista nato em tudo que há de bom e tudo que há de ruim. Tem que ser transparente. Enfim, eu tenho uma relação com o meu pai de amizade pura, assim, a gente se trata muito igual para igual. Legal. Mas assim, meu pai é um artista, e é um artista... como é que eu posso dizer assim, viciado em resolver coisas também. Ele é um cara que sempre teve o trabalho acima de tudo. Ele não é o tal do artista bon vivant, é um artista mão na massa, aquele prático que vai. Então é um cara que sempre teve que trabalhar muito, 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 muito. E naturalmente isso inspirou bastante a gente, né? Eu e meu irmão, que olhávamos ele e sua trajetória. Naturalmente, ele nunca quis que eu fizesse arquitetura. Acho que ele não precisava nem dizer isso, porque, né, a gente menor ali trabalhando à noite, virando noite. É que nem minha filha vendo a gente aqui. Mas ela já sabe o que é branding, já sabe o que é marca. Diz, papai, boa sorte com Fala Quem Faz. Então já reserva a cadeira dela aqui, porque se for que nem eu, não adiantou não. Então assim, ele nunca incentivou, inclusive evitava. Mas, de fato, aquilo, de alguma forma, já manifestava em mim. Eu sempre quis, eu sempre falava para ele assim, pai, eu queria fazer Ele perguntava, você quer fazer o quê? Eu quero fazer alguma profissão onde a minha ideia consiga se materializar. Tem outras profissões que fazem isso, né? Mas, assim, naturalmente, depois, com a convivência com a arquitetura, eu percebi que era na arquitetura que eu conseguia encontrar isso. E eu agradeço muito, assim, por ter achado... É uma coisa rara, né? Mas assim, eu achei a profissão que me completa. Me completa no sentido da paixão por fazer. Naturalmente, outras coisas surgiram na minha vida, coisas relacionadas a empreendedorismo, outros negócios, etc. Mas assim, realmente a arquitetura é aquilo que eu encontrei. Tem muito de ver meu pai com essa paixão e eu me identificar. Então ele é um apaixonado por isso. E falando no Marcos, né? Eu conheci o Marcos recentemente naquela última reunião lá no escritório. Era uma reunião que era um assunto muito técnico, assim, de marketing digital, né? Que era campanhas no Google Ads, funil. E ele chegou na sala de reunião, e aí a gente foi apresentado, ele com um sorriso, né? Um sorrisão que ele tem ali, né? Cativante e tal.
E aí ele começou a observar ali qual que era o assunto da reunião. E eu tentando, não, cara, vou aproveitar que ele tá aqui e vou falar o que eu tô fazendo. Não, porque o Google Ads e tal. E ele... Certo. Pessoal, valeu, vou ali. Alguém quer um cafezinho, né? Eu vou pra minha sala ali, tem uma coisa mais interessante para fazer, né? Então me marcou, até cheguei comentando aqui na agência. Bom, mas da época do começo do escritório para agora, se eu for pensar em agência de propaganda, de quando eu comecei para agora, o perfil de cliente mudou, a expectativa dos clientes mudaram, o operacional, tudo mudou na nossa indústria, na sua com certeza, principalmente, né, com a questão da IA e tudo mais. Mas o ponto que eu ia perguntar em relação a perfil de cliente, assim, obviamente que mudou, né? O que é que tu diria que o cliente do alto padrão, né, queria? Como é que era esse cliente do alto padrão, assim, de antes? E o que é que você enxerga no cliente de alto padrão de hoje? Rapaz, primeiro que alto padrão é uma palavra que está muito machucada. Bem né? machucada. É que nem alto empreendedor. Padrão, né? Empreendedor virou uma palavra assim meio... Vamos aterrissar aqui então a expressão aqui. Então assim, o alto padrão ele virou banalizado e até tem na categoria gourmet, design, isso, né? Varanda gourmet, essa categoria. E assim, a gente tem tentado fugir um pouco disso, apesar de naturalmente, pela nossa arquitetura, pelo nosso nível de entrega com os clientes, e isso foca muito, pelo preço naturalmente, pela nossa entrega, clientes que têm alto poder aquisitivo, mas nem sempre. A gente costuma dizer que o nosso ideal, nosso lema, não é a arquitetura do luxo, a arquitetura do alto padrão, do altíssimo padrão. É arquitetura com identidade, com propósito. A gente faz filtro de atender cliente por essa análise. Então, assim, se tem um cliente querendo fazer uma casa no Alphaville, mas as referências não têm uma conexão com o que a gente acredita, ou com até um entendimento do próprio cliente sobre o que ele quer, sobre o que ele gosta. É claro que é natural a gente estar ali desenvolvendo, apresentar para o cliente coisas que ele nem sabe que gosta e tal. Isso é um processo normal. Mas assim, a gente precisa ter essa identificação que dá para fazer algo diferente, algo com mais identidade, algo que a gente consiga ter um discurso com mais profundidade de solução, de narrativa, de sustentação daquela arquitetura, né? É claro que isso nem sempre a gente consegue, mas eu consigo me imaginar agora em algumas apresentações do passado, enfim, ou algumas apresentações que acabam acontecendo, é normal, né? A gente não consegue deixar essa persona ideal 100% disponível para você, mas, e você já deve ter passado isso também, de a gente estar numa reunião apresentando alguns detalhes sutis, importantes, que carregam um peso grande, você percebe que aquilo é muito alheio à ideia ou à necessidade, ou nem a necessidade em si, mas assim, a própria compreensão do que é aquilo que a gente está apresentando. É claro que a gente tem esse papel também didático, mas enfim, tem um certo quê de frustração aí, de você às vezes não conseguir defender uma identidade um pouco mais autoral, uma referência um pouco mais brasileira, mais cearense da sua arquitetura, que é uma coisa que a gente busca trazer. Aí que tá, quando você pensa no luxo, você pensa o quê? Dubai. Hoje a sua cabeça vai para Dubai. Né? Por que o luxo não é a gente reforçar o que a gente tem de melhor da nossa história, trazer isso para uma arquitetura contemporânea, porque eu não estou falando aqui de caricatura do regional, eu estou falando de uma coisa nova, fazer para o seu tempo. Né? Eu acredito muito, e isso já é filosofia lá no escritório de criação, né? no tal do Zeitgeist, né? O espírito do tempo. A gente tem que projetar para hoje. Imagina que daqui 100 anos vai vir pessoas que vão descobrir o que a gente fez, vão encontrar várias coisas aqui que a pessoa não vai saber. Será que isso foi feito em 2025 ou foi feito em 1985? Uhum. Não tem essa posse do momento. Enfim, a gente pensa muito isso, né? Nessa crítica, fazer sempre algo crítico, algo contemporâneo e algo que respeite o contexto, seja local, seja o contexto micro do terreno, que sabe? Tá, eu não posso evitar de perguntar, até para aproveitar o hype, né?
Tem um cidadão chamado Michel Alcoforado, né? Acho que é esse o nome dele. Ele escreveu recentemente um livro chamado Coisa de Rico, né? E eu não sei se está ainda no topo da lista de livros mais vendidos no Brasil, mas esteve. Sei quem é. Coisa Acabei de de lembrar Rico. pelo livro. A capa é azul, que tem aquele... Eu nem sei o nome, viu, bicho? Tem aquele negocinho que segura o ovo em pé assim pra pessoa comer com a colherinha e tal, quebra assim e come e tal. Então, ele passou por vários programas, podcasts e tal, e sempre despertando muita curiosidade sobre esse tema. Coisa de rico, o que é coisa de rico? Então, eu te pergunto, Lucas, no âmbito da arquitetura, cara, o que é coisa de rico e o que não é coisa de rico? O que é que na tua vivência, na vivência de vocês e de acordo com o que vocês gostam de entregar, o que vocês acham que é kit, o excessivo, e o que realmente é o que vocês acreditam que, cara, eu quero provocar um impacto aqui, né? Enfim, eu quero trazer uma referência aqui que, poxa, traz uma imponência no projeto, ou enfim, traz essa mensagem, a pessoa realmente tem, né, uma ascensão ali. Então me diz aí, ô Lucas, o que é coisa de rico e o que não é coisa de rico na tua vivência? Cara, dá para ir para a caricatura disso, mas assim, a caricatura acho que já está aí para a gente entender, né? Que é a tal do coisa de rico para mostrar para os outros. Existe essa grande diferença, que é uma coisa que é aí onde a gente tenta fugir. Acho que o exemplo que eu dei até da casa do Alphaville, na minha cabeça vem o rico mostrar para os outros. A gente tenta sempre fazer um trabalho quase de uma consultoria pessoal, né? Nessa descoberta do gosto, mesmo que a pessoa tenha grana, tenha poder aquisitivo, do que ela está fazendo para ela de verdade, para a essência dela, para o que ela vai curtir muito mais na rotina, mesmo que essa rotina seja de chamar amigos e tal, do que mostrar aquilo como uma casca, muitas vezes fake, né? Quantas vezes a gente tem que desconstruir isso de uma pessoa que tem poder aquisitivo, mas desconstruir isso com muita delicadeza, de que, cara, talvez não seja isso que tu esteja querendo. Tu vai usar isso até a gente, em alguns momentos, conseguir fazer a pessoa meio que cair em si. É quase uma terapia também, né? Assim, a gente tem muitas disciplinas na faculdade relacionadas a humanas, né? Filosofia e tal. A gente tenta utilizar um pouquinho disso e técnicas de persuasão para poder entrar um pouquinho nesse mundo e, claro, tentar desconstruir coisas que a pessoa já vem com ideia formada, porque viu no fulano, viu no ciclano, mas será que tu está precisando disso? Será que é isso? E aí é essa diferenciação, né? A gente tenta trazer a questão do rico, né? Mas rico para você mesmo. Tipo assim, cara, você tem dinheiro para gastar? Vamos gastar em algo que você vai utilizar na casa. Algo que você vai dar valor àquilo todo santo dia. Hoje se fala muito em arquitetura afetiva, né? Arquitetura com que os detalhes vão propiciar a construção de lembranças, enfim, vão trazer detalhes ali que traz um pouquinho da origem da pessoa até, né? As referências de vida que a pessoa tem, né? Dando um exemplo prático de como a gente aplica isso. A gente gosta muito de saber o que o cliente tem de imobiliário herdado, de, enfim, imobiliário guardado não sei onde, uma casa de fazenda. A gente às vezes vai nesses lugares, pede para o cliente mandar foto e tal, porque muitas vezes a gente deixa de especificar um móvel ultra assinado que daria uma pomposidade ali para o projeto, que daria ali, né, uma repercussão maior para utilizar algo da família, algo que conte uma história. Então aquilo, na nossa visão, da maneira como a gente enxerga a arquitetura, é muito mais rico do que um móvel específico só pelo valor. Então, de novo, tudo precisa ser justificado e nosso entendimento de riqueza está nessa visão do que é melhor para quem vai usar. É mais nesse sentido. Tá. E o que não é coisa de rico? Casa com cara de clínica? De clínica de estética, né? Não, isso na nossa visão não é nada de rico. Talvez rico de poder aquisitivo, né? Mas assim, talvez com zero profundidade. É exatamente isso. É mostrar para os outros o que talvez você não seja. Então, esse é o dilema que a gente tenta enfrentar. Existem vários outros exemplos nessa mesma caricatura, né? Há um tempo atrás era os painéis 3D,
era brilho, né? Porcelanatos brilhosos, que aí dava a questão meio Dubai e tal. Ok, mas primeiro que a gente fala muito, a gente não tem preconceito com o material. É a hora, lugar e justificativa para usar. Se a justificativa para usar é porque eu quero imitar aquilo ou fazer assim porque o fulano fez, essa justificativa não se sustenta. Tu acha que o que acontece mais hoje, a dubaização ou a miamização das coisas? As duas coisas juntas. Existe um pouco dessa nossa síndrome de vira-lata, né? De olhar sempre para fora, que lá fora que tá é legal. Eu lembro demais de tu falou isso agora, né? Da dubaização da coisa, da miamização. Eu lembro da gente ter uma vez, a primeira vez que eu não costumava interagir muito na época do Facebook, mas eu lembro que houve um comentário específico que falava de referências de Dubai. Não, desculpe. Houve uma grande revolução na cidade e com qualidade arquitetônica em Medellín, na Colômbia. Não sei se tu já teve a oportunidade de entender o que aconteceu como revolução lá depois, né, do Pablo Escobar e tudo. Mas houve alguns prefeitos que são hoje tratados com um grande legado e um grande espírito público que fizeram uma revolução na cidade através da urbanização e da arquitetura. Acessibilidade também. Acessibilidade. Grandes equipamentos urbanos foram alvo de concurso arquitetônico, coisa que pouco existe aqui. Estruturações planejadas dentro da cidade. E isso ajudou muito a diminuir a criminalidade, assim, que era a níveis superiores à de Fortaleza hoje em dia, né? A gente talvez esteja caminhando para isso aqui. Mas, enfim. E aí eu lembro de ter postado, eu raramente postava, coloquei a foto dessa matéria e coloquei assim, menos Dubai e mais Medellín. Nessa época deu um choque, assim, de alguns comentários, por que você está falando de Dubai e tal e tal. E não era nem sobre Dubai especificamente, era muito mais assim, cara, vamos olhar um pouquinho para o lado, temos aqui países vizinhos de uma condição similar que estão revolucionando seu entendimento de arquitetura, qualidade arquitetônica, percebendo que a arquitetura e o urbanismo podem ser soluções muito mais qualitativas do que, enfim, inaugurações. E muito mais aderente ao contexto também, né? Do que algo... Sem dúvida, algo que consiga puxar um pouco da cultura, né? Lá se trabalha muito com tijolo aparente, autoportante, obras curvas em tijolos e tal. Então, assim, eles têm um apreço a essa valorização, e o que eu quis dizer com aquilo vamos olhar mais para o que a gente tem de bom. Eu até fico feliz que eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista. Eu acho que isso hoje está sendo melhor percebido. Por que eu acho isso? Porque o nosso discurso parece estar mais fácil de ouvir. Quando eu estou falando com um cliente que muitas vezes não tem essa linha de pensamento, um cliente grande, construtora, hoje eu falando isso numa mesa, eu percebo que é muito mais audível. A receptividade é muito maior do que foi outro dia. Então, eu acho que tendo embaixadores desse tema, e eu conheço vários aqui, isso tem virado, tem sido percebido de uma maneira melhor. Legal. Tem um publicitário aí da velha guarda que eu admiro muito, que é o John Regart, né? Eu acho que o que está acontecendo talvez seja um pouco isso. Ele foi fundador da BBH London, uma agência lendária. Sempre gostei muito do trabalho. E eles têm um lema que até hoje, desde os anos 70, eu acho, que é: enquanto o mundo faz zig, faça zag. Ou seja, faz sempre o contrário. Sempre pergunte e se, né? Talvez esse e se hoje, e se que não era escutado nas mesas ou considerado, hoje em dia está sendo mais ali melhor percebido. O Lucas, ainda nessa esteira, cara, da referência de fora e tudo mais, sendo diretor de arte de origem, eu sempre estudei a história do design, tudo, sempre me interessei muito, né? Um pouco por arte também. Acho que é obrigatório, né, para quem lida com isso, fazer esse tipo de pesquisa. E uma vez avançando nesses estudos de design, eu descobri que a frase menos é mais não era de um designer, não foi cunhada por um designer, sim por um arquiteto chamado Mies van der Rohe, não é isso? Na primeira metade do século XX. E era uma frase que eu, na minha época de direção de arte, falei muito para atendimento de agência, para cliente, mas menos é mais. Menos é mais. Ou seja, até trazendo um pouco nessa fala, um pouco de mecanismo de defesa, né, do seu trabalho, porque
antes mais do que hoje, o trabalho era muito visceral, assim, era você ali em cada cor que você escolhia e tal. Né? Mas voltando à questão do menos é mais, e isso foi amplamente, virou um dogma, né? na arquitetura, também no design e tal. O design alemão, tanto o design arquitetônico como o design gráfico, influenciou muito o design mundial também e trouxe para cá, e virou um dogma. Assim, era um dogma pra gente, era um dogma para mim, menos é mais. Não era sempre, mas, cara, sempre era uma âncora, era um porto seguro. Né? Então, o Mies van der Rohe, na primeira metade do século XX, trouxe muitas obras em Chicago, eu acho, né? Ele saiu da Alemanha e foi para Chicago. Ele trouxe muitas obras ali em prédios e tal, que realmente tinham uma funcionalidade que se sobrepunha à questão ornamental e tudo mais. E durante muito tempo, e talvez até hoje, isso faça muito sentido. Né? E aí vem a Novaes Arquitetura, aqui trazendo para a gente agora, né, dizendo, cara, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que olhar para as nossas referências, para o nosso contexto também. Né, e eu enxergo que existe esse menos é mais, que é muito forte ainda hoje, né? Tanto que a gente brincou, né? Casa com cara de clínica, né? Enfim, porque as pessoas tentam trazer essa coisa muito funcional, muito retangular, muito geométrica e tal, mas ao mesmo tempo tem vocês tentando trazer, e trazendo esse referencial, essa bagagem nordestina, cultural, brasileira nos projetos que vocês têm. Exemplo, né? Pesquisando o portfólio da Novaes, talvez eu esteja errado, mas na minha interpretação, eu acredito que, no bom sentido da palavra, de modernismo, né, de um projeto, né, modernista, o Museu da Arquitetura é um projeto... Da fotografia. Da fotografia, perdão. É um projeto que traz ali as melhores práticas do modernismo, talvez. Tem o concreto, tem as texturas metálicas e tal, mas dentro tem ou tinha no projeto original, uma árvore de carnaúba, não é isso? Exato. Então, cara... até que ponto essa coisa do menos é mais faz sentido hoje, e como que vocês hoje, né, sendo um dogma que eu acredito, trazem isso junto com a pluralidade da cultura brasileira? Rapaz, isso é profundo e é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, né? Tenho muitas teses sobre isso, era o que mais me encanta como teoria recente da arquitetura. A primeira coisa é o seguinte: menos é mais é uma coisa muito mal compreendida. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Assim como muita coisa, menos é mais, as pessoas acabam tratando como uma coisa de estética, puramente. Também mas puramente. Então, trazendo menos é mais como uma casca, como uma solução. Para mim, trazendo esse paralelo da questão da casa do Alphaville, né? Coitado dessa casa, né? Está sendo criticada aqui à torta e à direita. Vamos mudar. Para mim, pode ser o Porto das Dunas também. Ela, assim, está longe do menos é mais, da essência desse conceito do menos é mais. O menos é mais não é sobre o quadrado, não é sobre a tentativa de passar uma visão moderna. Asséptica, né, até, né? O menos é mais hoje é interpretado, aí é o paralelo que eu acho bem legal. O nosso insight, voltando lá para o assunto do branding, o nosso insight, eu acho que você deve lembrar, o insight foi o conceito-chave que levou a outros conceitos dentro do trabalho de branding da gente. Chama-se a elegância do inevitável. Para mim, essa é outra maneira de dizer menos é mais. Porque você está ali em busca da essência, em busca do que de fato é o suficiente, é o inevitável para aquela arquitetura, para aquela solução. Então, o menos é mais lá do Mies van der Rohe, ele tem um contexto histórico de dois aspectos, um extremamente pragmático e outro extremamente idealista. O idealista é o seguinte: a gente estava começando naquela época a construir com estrutura metálica, vigas metálicas, prédios metálicos, os prédios deles são metálicos, né, em Chicago, a grande maioria. E a gente tinha ainda ali no final do século XIX o uso da estrutura metálica extremamente, né, de vanguarda naquele momento, mas essa parte idealista, ela estava ali muito presa a uma estética clássica. Qual o outro nome disso? Onde é que o metálico se encontra com o clássico, com o neoclássico? Art Nouveau,
Teatro Zé de Alencar, estrutura metálica, Belle Époque. Então, a gente tinha materiais extremamente contemporâneos, mas que pela questão da estética ficou preso naquilo. Só para você ter uma noção, o Teatro José de Alencar, ele foi vendido em catálogo. Ele já estava numa cultura de pré-fabricação que a gente tem hoje nos steel frame da vida e tal. Então, a gente comprou o Teatro José de Alencar num catálogo. Veio importado, né? Veio importado, com peças para montar, Lego. E o que vem esse movimento modernista, nesse caso liderado pelo Mies van der Rohe? Por que a gente não usa isso da melhor maneira possível, da maneira que aquele material pede para ser? Então, essa é a visão idealista, de você pegar um material que tem aquela vocação. Por que o vidro não é melhor explorado se a ideia dele é a transparência? Por que a gente não usa ele como ele nasceu para ser? Então, tem essa visão idealista. E a outra visão é a visão do pós-guerra, de você não estar ali gastando tempo com frufru, e recursos, com ornamento. Você quer ali a racionalidade, a precisão extrema, a beleza pelo high-end, né? Pelo acabamento, pela execução, pela primosidade da construção. Um exemplo antes de Mies van der Rohe é o Empire State. Você pensar que o Empire State foi construído em 11 meses, um prédio daquele, hoje com naquela época, né? Naquela época, claro, outras condições, né? Muita gente morreu, mas 11 meses. Hoje, vamos pegar a maior construção que nós temos aqui em termos de mercado imobiliário, o Best Design. O Best Design é 4, 5 anos para construir. Então, quando você traz esse paralelo, o Empire State é 100% construído em estrutura metálica naquela época, né? Bom, tudo isso para dizer e trazer aí para a nossa parte de como a gente entende isso, que de novo, é trabalhar aquilo que a gente tem a vontade de mostrar como essência. Se eu tenho, não é sobre ter uma pureza de uma parede branca. Eu posso querer mostrar uma parede de taipa. Mas será que se eu botar uma taipa com samambaia, com não sei o quê, será que eu estou protagonizando essa taipa ou eu estou encenando ela de uma forma caricata? Então a gente costuma dizer, deixa o material se mostrar. O minimalismo nesse sentido, de deixar o protagonismo para quem quer aparecer dentro da sua hierarquia de decisões. Então é muito mais sobre essa decisão mais, digamos, mais equilibrada, do que propriamente fazer um contraponto grosseiro do que é o menos é mais, né? E sem referência, sem nenhuma espinha dorsal, digamos, sem um porquê, né? Sem um porquê, exato. Sem um porquê. Tudo tem que ter um porquê. A gente fala muito no escritório, cara, se você não conseguir justificar a tua solução, é melhor redesenhar e fazer de novo. Tá, beleza. Aí só um detalhe que é muito legal, assim, José, desculpa te interromper. Claro, continua. E aí você falou do modernismo, né? Dessa referência do museu. Eu ia pular essa parte do museu. O museu é a nossa obra mais representativa de toda a história do escritório, em termos de repercussão, ganhamos matérias internacionais, etc, etc. E o museu é exatamente isso. Ele é um exercício do inevitável, daquela leitura do que o prédio nos dava. Aquele prédio, ele é um retrofit. Existe um prédio antes. A gente descascou, ele tem aquela forma. A gente aproveitou a forma para poder trabalhar em cima do que foi nos colocado. E a gente potencializou. O prédio ignorava a cidade. A gente rebaixou a praça para poder convidar as pessoas. A gente fez todo um trabalho para, de fato, utilizando materiais que fazem sentido ali para um trabalho de retrofit, para a estética também. E a Carnaúba vem como esse gesto simbólico, idealista de dizer... De resistência. De resistência, de dizer, esse museu pode estar em qualquer lugar do mundo, mas no dia que verem essa foto vão entender que é do Nordeste, é do Ceará que a gente está falando. Esse projeto foi amplamente reconhecido, né, Lucas? Hoje é patrimônio turístico da cidade de Fortaleza. Exatamente. Tá, beleza. Uma coisa é a visão do Marcos, do Lucas, sócio, fundador... os dois ali tem uma sintonia muito fina, obviamente, né? Não poderia ser diferente. Mas hoje vocês não são até onde eu entendo, um escritório boutique de arquitetura. Vocês são uma empresa de arquitetura. E observando o site de vocês, eu já citei aqui o Museu da Fotografia, mas vocês também têm projetos na área corporativa também, como a expansão do escritório da Casa dos Ventos, que é no BS Design, não é isso? Então isso denota o quê? Uma amplitude de abordagens, né?
e que isso demonstra que é um escritório muito versátil, muito preparado para N possibilidades, né? Mas a provocação aqui a partir do momento que você tem uma amplitude de abordagens, de possibilidades, você tem ali como necessidade, se faz necessário, um time muito diverso também, o que para o ambiente criativo é essencial. Pessoas de diferentes backgrounds, crenças, culturas e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo se torna muito desafiador, imagino eu, você, peraí, vamos por aqui e tal, não no sentido de tolher criativamente, nem do ponto de vista de impor uma visão, né? Até porque não faria o menor sentido ter uma equipe diversa, né? Multireferência e tal, e ao mesmo tempo vamos por aqui sempre, mas a minha pergunta é como que dá para ser amplo e ao mesmo tempo manter um ideal, uma visão, um propósito, um porquê de tudo que é feito? Olha, eu já bati muito cabeça em tentativa e erro. E não tem muito segredo, não. Cada solução é solução. Eu não acredito muito em solução pronta, venda da solução perfeita. Não acredito em nada disso. Acho que você tem que testar, errar, até achar um caminho. E a gente achou um caminho bem interessante para o nosso modelo. Primeiro que isso parte de uma crença dos sócios. Principalmente do meu pai, que me passou essa crença e eu conduzo ela e gosto muito desse entendimento, que é a ideia de que o arquiteto precisa entender um pouco de todas as áreas que ele atua. É uma coisa meio generalista, mas é uma coisa que também completa muito e te dá muitas ferramentas para soluções. Então a gente tem essa visão meio... eu vou dizer uma coisa meio arquiteturês, né? Meio Frank Lloyd Wright, né? Que talvez seja um dos maiores arquitetos da história, que é um cara que desenhava desde a casa à cadeira, ao talher e tal. Então, meu pai foi meio nessa escola e eu também entendi um pouco que essa linha faz bem, né? Bom, entendido isso como uma cultura, onde é que a gente consegue rebater hoje com os desafios que nós temos hoje de demanda, de projeto, de equipe e tal, né? Primeiro, a gente tentou alinhar isso somente com processos. Como? Cara, a gente precisa ter vários pontos na nossa jornada de criação do projeto para que a gente se encontre aqui com o time de coordenador, o nosso time criativo. Hoje nós temos um pessoal do criativo dentro da empresa também, para que a gente consiga estar alinhado nas premissas daquele projeto. Então, a gente faz uma reunião de kickoff, a gente registra essas âncoras de referência, a gente vai lapidando, tem momentos e tal e tal. Mas isso por si só, quando a gente estava nesse processo, não era o suficiente. A gente sentia que faltava um negocinho chamado uma linha guia de valores projetuais, que naturalmente vem da Novais, e aí nesse caso é quase como se fosse a cultura da empresa. Então vem esses valores, a gente criou meio que um código de cultura de projeto. Interessante. E a ideia é reconhecer o background de cada um, o histórico de cada um, mas se nós estivermos alinhados nesses princípios, que a gente chama até princípios que nos guiam, né? Que são 7 princípios. Eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça. Mas diz uns 2 aí. Mas nós temos o material fala. Então, assim, a gente projeta muito com a perspectiva de entender a materialidade do projeto. Outra coisa que faz muito parte da nossa essência de projeto a gente tem uma frasezinha mais poética, mas explica uma coisa prática. A arquitetura é para quem vive, é um dos valores. Aí quando a gente explica o que não adianta projetar algo pensando só na beleza, na estética, mesmo que essa beleza seja algo reconhecido por nós, uma estética que agrade. Porque se o dentro não estiver funcionando, ou seja, a funcionalidade, para a gente a funcionalidade é mais importante que a estética. Por incrível que pareça, muita gente chega lá no escritório para trabalhar, olha só nosso Instagram, né? Nosso Instagram é estética, né? Então, assim, acaba ali, vou mostrar aqui uma fachada pro Lucas, pro Marcos e tal, e às vezes pensa só o fora, quando a gente vai... Não, cara, esquece essa fachada, vamos ver como é que tá a planta. Aí a gente vê que a planta não está resolvida, o fluxo não está definido, então isso é uma essência muito forte. Vamos olhar para quem vai viver. A gente brinca, rapaz, você não vai nem morar na platibanda, você vai morar no quarto.
Você vai morar dentro da casa, dentro de uma vida que vai ter que representar a sua rotina e tal e tal. Então tem alguns princípios, citei 2 aqui. Tem um princípio que fala, não vou lembrar a frasezinha poética, mas que fala que o detalhe é tudo. Então, assim, a gente entende que detalhes arquitetônicos é uma das coisas que mais valiosas dentro de um projeto. Então, se eu estou numa sala como essa, eu tenho que pensar como é que é a borda da mesa, como é que é esse encontro, porque essas sutilezas, às vezes, é que fazem a grande diferença dentro de uma solução. Então, a gente tem muito esse olhar do detalhe, do micro. Onde é que a gente quer colocar esse micro? Bom, dentre outros. Então, quando a gente desenhou esses valores, primeiro que isso guiou treinamentos. Aí a gente já conseguiu ter uma guia de treinamentos de onde está mais forte, onde está mais fraco esses valores. E depois que isso fica sempre muito aflorado, né? A partir do momento que você reforça, ou a gente usa esses valores nas nossas propostas de valores, né? de orçamentos, a gente usa já para o cliente já ver quais são os nossos valores, e a gente usa muito nas apresentações de projeto. Então a gente passa por ali, vai falando alguma coisa ou outra, para que isso seja sempre muito presente na vida nossa, interna, né, do escritório. Legal. E Lucas, onde que vocês hoje estão fazendo, além de Fortaleza, além de algumas cidades do Ceará, onde que vocês estão também? Olha, a gente já atua em 8 estados, na última contagem, mais ou menos aqui. É claro que Fortaleza e o Ceará como um todo, né? Inclusive com essa expansão do litoral cearense, hoje é uma das grandes atuações nossas, né? A gente tem atuado bastante no litoral. É o nosso foco. Inclusive é o nosso foco idealista também. Tem um quê idealista. Assim, a gente já teve oportunidades. Meu pai, inclusive, há uns 15, 18 anos atrás, teve uma oportunidade de abrir o escritório em São Paulo e praticamente mudar o escritório para lá. Mas ele já acendia, cara, Fortaleza vai bombar, eu não vou ficar aqui, né? Na época eram alguns clientes, não era a carteira inteira. Então a gente tem essa crença muito grande de que Fortaleza será, né? O Ceará será um grande estado, Fortaleza, e isso tem se confirmado, né? A gente meio que vive num oásis de desenvolvimento que é bom para nossas empresas como um todo. Mas nos preenche muito trabalhar aqui, falar daqui, trazer gente de fora. A gente trabalha para vários clientes que são de fora do país, aqui no Ceará. Então isso realmente dá uma motivação extra. Mas nós temos projetos recentes na Bahia, em São Paulo, bom, não vou lembrar, em João Pessoa, Manaus. Falando em Fortaleza, né, Oasis, ali recentemente, né, Fortaleza está bombando em VGV, né? Sim. Então, imagino que aquele pensamento de teu pai ali deva, né, estar se consolidando agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Fortaleza está se destacando dentro do Nordeste. Aliás, é a capital do Nordeste em VGV, né? Nesse ano de 2025, 2026, não é isso? Eu não vou te precisar em VGV. Eu sei que nos últimos 6 anos, Fortaleza é o maior PIB do Nordeste. E, se eu não me engano, o Ceará será o maior PIB do Nordeste pela primeira vez. A perspectiva é que seja próximo ano. Então, nós também teremos o estado com o maior PIB. E nesse investimento do data center, né, que é aquele data center, primeiro é o maior investimento privado do Brasil. E isso vai fomentar bastante. É claro, tem outras repercussões em cima disso, mas em termos de economia, o Ceará hoje ele está numa vanguarda no Nordeste em algumas perspectivas, né? Claro que isso tem que estar consolidado com uma estratégia maior, né? Não tem como a gente pensar isso tudo com os números crescentes, né, de violência e tal. Isso tudo está muito conectado. Então, de novo, é uma perspectiva boa econômica, mas a gente hoje ainda olha pouco para a nossa cidade, né? O que é que a gente faz, principalmente Fortaleza, né? Hoje o nosso turismo em Fortaleza é muito fraco, comparado com o que poderia ser. Tá. Tendo em vista esse potencial todo de mercado, Lucas, vocês já devem estar recebendo aí, ou vão receber muito pedido de projeto e tudo mais. E aí eu te pergunto, que projeto você nunca faria? Nunca faria? Sim. Cara, falando em tipologia, nenhum. Eu faria todos. Não do ponto de vista de capacidade do escritório, não, mas não. De gosto. Sim. De novo, isso está muito enraizado na gente. Até projetos, vamos lá, projetos super diferentes que poderiam
inclusive, está além da nossa capacidade de fazer, intelectual, inclusive, às vezes que isso aconteceu, a gente chamou parceiros para perto. Mas a gente não descarta, porque para a gente é uma experiência conhecer uma nova tipologia, conhecer um novo tipo de projeto. De novo, a gente hoje atua desde o design imobiliário, já fizemos projetos pequenos, urbanos, mas ainda não trabalhamos em master plans grandes, né, urbanos, maiores. Então, isso hoje é uma coisa que talvez nos encante em participar, né? Um novo tipo de projeto nesse sentido. Então, master plan, um projeto grande, uma cidade, um bairro, seria isso? Um projeto que vocês, cara, vamos fazer, tem que ter isso no nosso portfólio. Como agência, a gente é doido para ter um visto sinal de um escritório de arquitetura no portfólio também, né? Por acaso é o da Novaes. Tem esse check. Tem esse check. E brincadeiras à parte, mas diz aí, Lucas, qual que é o projeto, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que estar faltando isso aqui para o escritório. Se tu me perguntasse isso há 1 ano atrás ou menos, eu ia te dizer um que estava na minha cabeça já, mas como isso faz parte de uma estratégia da gente de 5 anos para cá, ele já virou realidade. A gente, inclusive, não pode revelar informações detalhes, sensíveis. Mas assim, a Novaes já tem um pouco mais de 5 anos que vem pensando estrategicamente, atuando para a gente entrar no mundo dos verticais, né, dos prédios. A gente acha que a nossa arquitetura tem muito a contribuir para os verticais, os conceitos que a gente traz. E naturalmente, para entrar nesse mundo, é de pouquinho em pouquinho. É plantando sementes, regando e tal e tal. Mas, felizmente, isso era um objetivo do nosso planejamento estratégico no ano passado e foi confirmado. A gente, muito em breve, de novo, a gente não pode revelar muito, mas muito em breve, estou falando de poucos meses, a gente vai lançar para o mercado um edifício 100% assinado por nós, tanto arquitetura vertical quanto interiores. Boa. Pensei que tu ia falar da casa do João Gomes, cara. Rapaz, tu faria? Eu faria, claro. Faria fácil, a gente se né? identifica demais. Total. Mas, de novo, eu brinco muito sobre esse assunto porque a gente não pode ir do 8 ao 80, né? De novo, a gente critica a caricatura da clínica, né? Para ir talvez para uma caricatura regional. É a história que eu falei, né? Por que ele não faz uma casa contemporânea com os valores e com as soluções do regional? E aí, fazendo o link com a história da casa do João Gomes, eu não sei se passou pelo teu algoritmo, mas no nosso de arquitetura passou muito. O maior prêmio de arquitetura hoje no mundo é o prêmio do ArchDaily Mundo. O ArchDaily é o maior portal de arquitetura do Brasil, o ArchDaily Brasil e o ArchDaily Mundo. E o ArchDaily ele tem uma premiação que é uma das mais valorizadas. Sabe quem ganhou a casa? Um pernambucano chamado Zé Wagner. Com Casa de Manhã. Casa de Manhã. Então você está nesse mesmo algoritmo. Cara, aquela casa é uma casa contemporânea. Muito massa. Você vê soluções extremamente regionais que prezam pelo princípio da arquitetura nordestina, da ventilação cruzada, do resfriamento do ar, de texturas, sombras, etc, fora o contexto específico daquela casa. E ela é uma arquitetura contemporânea. Ela não foi para caricatura. Você não está vendo uma parede de taipa vazada com João de Barro pendurado na parede. Você não está vendo uma luminária de corda fingindo que é rústico, não sei o que. Você está vendo uma coisa original. É isso que eu prezo. Eu acho que talvez essa casa do Zé Wagner ele foi muito feliz justamente para mostrar que o regional não está exatamente na caricatura. Não é você chegar no aeroporto de Fortaleza e ter na época do Natal, um Papai Noel montado num jumento. Sim. Trabalhava em uma agência grande aqui em Fortaleza, que atendia conta pública, conta do governo do estado, né? E na época tinha um cidadão lá da diretoria, né? Da secretaria lá, que se alguém na agência quisesse deixar o bicho puto, era só botar uma jangada, uma coisa bem assim, jangado, um jumento, porque ele falava exatamente: meu irmão, pelo amor de Deus, vocês não vivem aqui não, vocês estão achando mesmo que o Ceará é só isso, é jangada e jumento e tal, justamente porque naquela época já
era puto com essa história do caricatural e tudo mais, né? Então a gente sempre tinha que ter esse cuidado, né? De evitar esse primeiro caminho, que é sempre um primeiro caminho, né, cara? É cara de primeira ideia, como a gente chama, né, Lucas? Exatamente. É cara de primeira ideia. E vamos evitar isso, cara, e vamos ressignificar. E esse ressignificar tem a ver com dar uma releitura para um objeto que já existe ali, por exemplo, ainda citando esse caso de manhã, o cara pegou barro da região lá, os tijolos de barro lá, e fez uma textura, uns cobogol, umas divisórias. O piso também. O piso, e aí o primo dele é pedreiro, né? E o primo dele deve ter ficado puto de ter feito aquele invenção é essa? Que invenção é essa? Esse bicho pensa que é esperto demais. Tô trabalhando aqui com cerâmica já, não sei o que. Aí chega o outro lá de Recife, né? Da faculdade lá, querendo fazer tijolo, né? Ou seja, mas foi exatamente isso, esse garimpo, esse resgate de algo que já estava ali, ressignificado, empregado num novo contexto que trouxe esse valor agregado que você está falando. Exatamente, né? É a nossa crença mesmo. É isso aí, cara. Então, Lucas, a gente já tá bom papo aqui, inclusive lembrar, né, que se você tá aqui até agora, meu amigo, minha amiga, siga a gente. Compartilhe esse episódio com colegas, sugira novas pautas também, dê feedbacks e, claro, aquele caricatural joinha no YouTube. A gente está no YouTube, no Spotify. Esse é o episódio 8 e estamos aqui com o Lucas Novaes. Lucas, tem algum projeto, fora esse projeto, né, vertical, corporativo, que vocês tem aí para lançar, que você possa falar já, até aproveitando também o litoral cearense, né? O potencial litoral cearense ali, Preá, o litoral leste também, tem alguma coisa que acontecendo que a gente aqui, que não faz parte desse mercado como vocês fazem, enfim, da construção civil, né, que aponta muito para onde os investimentos estão indo, possa falar para a gente? Olha, muitos desses projetos, eles são protegidos, né? Para a gente não falar sobre. Mas assim, o que eu posso adiantar é que existe um boom de hotelaria de altíssimo padrão, de grandes bandeiras de hotelarias mundiais que hoje estão com implantações desenhadas para cá e que em breve alguns deles já estão começando obra. Então isso já está acontecendo. De novo, o litoral hoje cearense é extremamente visado, principalmente a região do Preá e tudo mais. A gente está trabalhando com um grande hotel também em outra região do Parajuru, região ainda não tão explorada, mas terreno espetacular. E é um investimento de fora, estrangeiro também, mas carregado de muita identidade, muita pesquisa, assim, fora da caricatura, nem da origem do país, né, do empreendedor, muito menos da caricatura que a gente estava falando aqui agora há pouco. Então, eu vivo brincando que eu sou doido para cortar a cena e ver o Ceará daqui 10 anos, porque o que está planejado e que já está em execução parte disso é espetacular. É um mundo que vale a pena a gente esperar para lá. É empolgante demais. Isso é empolgante. A gente que, de alguma forma, tem informações privilegiadas por muitas vezes ser acionado nesse momento que ainda não se pode falar muito, a gente tem uma empolgação enorme assim, de como o nosso Ceará vai ficar muito em breve por todo o ecossistema que está se gerando, né? De novo, toda a questão da energética, né? Tu falou da Casa dos Ventos, eu esqueci até de comentar, né? Hoje a gente faz todas as sedes operacionais da Casa dos Ventos, a gente está indo para a 7ª e a maior obra da Casa dos Ventos, a maior empresa de energia, para quem não sabe, né? A maior empresa de energia renovável do Brasil, uma das maiores do mundo. Hoje a questão energética tem atraído muita gente, mas muita gente mesmo. E aí une aquele negócio, parece que Fortaleza está no lugar certo, na hora certa, porque essa questão do cabeamento que chega por aqui por uma questão de logística, ao mesmo tempo esse cabeamento vem com a vocação para ter data center, que só pode existir se tiver grande disponibilidade de energia. Próximo ano o Nordeste será a região com maior produção energética do Brasil, superando o Sudeste em números absolutos.
e a grande maioria dela energia renovável. Então, assim, a gente está na hora certa, no momento certo. Espero que nossas autoridades estejam alinhadas com esse momento. Senhoras e senhores, vamos aguardar, estaremos aqui esperando, né? E torcendo, obviamente. Bom, Lucas Novaes, a gente está chegando aí no finalzinho, mas eu queria que você fizesse um momento bate-bola rapidinho em relação ao que você está assistindo, lendo, escutando, o que é que você indica aí para nossa audiência. Enfim, fala aí, tira um pouco o crachá aí do Lucas da Novaes e bota agora o Lucas CPF. O que é que tu tá assistindo, bicho? O que é que tu tá lendo? O que é que você indica, cara, aí para um amigo? Eu tô assistindo uma série que tá viciante. É da Apple TV, chama For All Mankind. Sensacional, sensacional. Ela parte de uma premissa muito interessante do mundo real. Tem tudo para ser documental, mas ela parte de uma premissa alternativa pequena de que os russos chegaram na Lua primeiro que os americanos, 20 dias antes. Só que isso traz um desencadear muito diferente do que aconteceu. Porque, para quem não sabe, quando os americanos chegam na Lua, os soviéticos reconhecem isso e acabam o programa espacial para a Lua deles. Uhum. E isso naturalmente encerra a corrida aeroespacial. Só que a série ela parte da premissa de que, pelo fato dele ter chegado antes, e foi poucos dias antes de lançar, foi uma grande frustração, essa corrida nunca parou. E se a corrida nunca tivesse parado? Onde é que nós estaríamos hoje em termos de tecnologia? Bom, aí tem uma série de debates, dilemas e tramas muito bem feitas com atores bacanas. Que massa, viu? Eu indico pra caramba. Isso me lembrou uma série que é uma das primeiras da Prime Video, chamada The Man in the High Castle, que é de um cara chamado Philip K. Dick. É muito massa também. E aí, o que é que tu tá lendo? Alguma coisa fora arquitetura? Eu tô lendo um livro que é bem interessante. Até falou de crachá, né? Eu tenho meus outros crachás na minha vida. Enfim, tem que marcar outro podcast para falar, Bora. Né? A Moveria, que é a minha empresa de imóveis planejados, vai fazer 15 anos no mercado. A Movig, que é a indústria, que hoje está há 6 anos no mercado, que produz para a Moveria, mas produz para outros 9 estados, né? A indústria de imóveis planejados também. Deixa eu anotar aqui que eu vou prospectar, peraí. E hoje eu estou como presidente da ASBEA, né? Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura na Regional Ceará, tentando também levar um pouquinho da nossa rotina para melhorar o mercado como um todo. E aí, hoje as minhas leituras elas estão muito na área da gestão, que é outra paixão que eu descobri também ao longo da minha vida recente, aí, talvez nos últimos 8 anos. É uma das coisas que me apaixona tanto quanto projetar e criar. E o meu último livro tem a ver com gestão, um livro que eu indico muito, ainda não terminei, mas enfim, estou da metade para o fim, chama A Meta. Não é um livro tão fácil de achar, mas foi um livro indicado por um amigo. Ele fala de uma maneira fictícia a rotina de um cara que é tipo um gerente de produção de uma indústria, mas que fala muito assim dessa vida maluca que a gente leva em busca de resolver nossos problemas, como é que ele lidava com isso e tal e tal. E é um livro bem legal de entender, aprender a solucionar problema e ver de alguma forma, sabe aquela coisa que é a essência dos Alcoólicos Anônimos, né? Que você se vê ali em outras pessoas e tal e tal. Você se vê ali no cara, o cara tendo às vezes problema em casa, porque tá chegando tarde, não sei o quê. E aí, caramba, realmente isso é uma realidade massa. Assim, compreensível. Boas dicas. Bem legal. Boas dicas. Galera, é isso, senhoras e senhores. Aproveitando aqui, devo lembrar que siga a gente, Fala Quem Faz no Instagram. É um projeto, um podcast da agência Modernista Digital Brand. O Instagram do Lucas da Novaes é Novaes Arquitetura, não é isso, Lucas? Acha facinho lá se digitar Novaes Arquitetura. O site eu sei, nós que fizemos, é novaesarquitetura.com.br. Acesse, veja lá, conheça mais a história da Novaes, Lucas, os projetos, as tipologias, equipe e o que é que esse escritório, essa empresa de destaque aqui na cena, né, de arquitetura tem feito e, né, tem pensado do ponto de vista de cultura, de entrega e de valores ali dentro da arquitetura. Fazer o jabá das outras empresas. Manda. @Moveria, @Movig com W, W-I-G,
e @asbeaceará. Asbea, ASBECE. Legal. Lucas, o teu Instagram é aberto? Não é aberto. Lucas Novaes _, mas não é aberto. Tá, beleza. Quem quiser ser amigo dele, dá um... Me procura lá no escritório e a gente conversa. Vai que ele aceita. É isso, pessoal. Fala Quem Faz, episódio 8, chegando ao fim. Obrigado a você que está até agora aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Esse é um projeto que é quinzenal, então a gente tem mantido realmente essa consistência, né? Espero você no próximo episódio.